Hoje, irmãos, nós vamos continuar falando a respeito da terceira pessoa. E eu pergunto para a igreja, quem lembra aqui o que o Espírito Santo é ou o que ele faz? Alguém lembra de algumas das coisas que a gente tratou aqui? Quem pode lembrar de algo aí que o Espírito Santo é ou que ele faz? Alguém pode me dizer? Conselheiro, sim, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, nosso consolador. Que mais que o Espírito Santo é? Ajudador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso socorro, ele é o nosso auxílio. Aleluia, ele é o nosso intercessor junto de Cristo ao Senhor, o nosso advogado também. Este é o Espírito Santo e ele está em nós à medida e no momento e a partir da hora em que nos rendemos a Cristo Jesus. Amém? Todos lembram disso, amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo faz a obra em nossas vidas na medida que deixamos Ele fazer. E hoje a gente vai continuar falando dEle. Essa semana eu orei ao Senhor a respeito do que deveria trazer para a igreja. E o Senhor, durante o meu trabalho, me deu uma palavra. Eu lembrei de um versículo, então eu entendi, é isso mesmo, Deus vai falar com a igreja, vai falar com o meu coração. Comecei a meditar naquilo ao longo dos dias, até que a minha esposa, minha amada, sábia de Deus, falou: quem sabe tu não continua tratando a respeito do assunto do Espírito Santo, que é um assunto muito amplo e tem muita coisa a se tratar. E aí ela, acabou causando em mim aquela dúvida: pai, agora, será que eu estava realmente fazendo aquilo que o Senhor queria? Será que é isso? Então orei de novo ao Senhor: Senhor, me mostra, é isso? Eu tenho que continuar ou tem que ser outro assunto? Até que nessa semana o Senhor me deu um versículo através da mensagem, que a minha Bíblia do celular envia. Todo dia ela envia um texto, ela enviou um texto falando do Espírito Santo, e aquilo ali virou uma chave no meu coração. O Senhor falou: é isso, continua. Depois a gente fala do que eu te falei antes. Então vamos continuar. Isaías 61, versículo 1, então diz assim: algo que o Senhor está declarando, que aquele que possui o Espírito Santo também tem na sua vida, no seu agir. Olha só. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Primeiramente, esse mesmo Espírito aqui é o Espírito do Senhor, está em letra maiúscula, está tratando do Espírito do Senhor, Espírito Santo. Amém, igreja? Quando nos rendemos a Cristo, entregamos nossa vida para Ele, o Espírito do Senhor passa a habitar em nós. Amém? Porém, Ele passa a habitar em nós para algo. E junto com o Espírito Santo há uma unção derramada sobre nós. E Ele nos ungiu para quê? Vamos lá? Para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Aleluia! Então, ao receber o Espírito Santo, até aqui, irmãos, ao receber o Espírito Santo, nós recebemos um propósito. Então a gente tem aquela, poxa, o que eu tenho, o que Deus quer que eu faça, para que eu nasci, para que eu vim a esse mundo? A partir do momento que você recebe o Espírito Santo na sua vida, você vem com Ele junto, vem um propósito. Você tem um propósito para estar nessa terra. Você que está me ouvindo aqui hoje, ou que vai me ouvir nessa mensagem, você tem um propósito para estar aqui nessa terra. E esse propósito não é apenas vir, nascer, crescer e morrer. Você tem um propósito, você foi ungido para algo. E a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você tem tudo o que é necessário para cumprir o que o Senhor quer que você faça.
E o propósito do Senhor para nossas vidas é, para quem, pastor? Só para o pastor, só para o obreiro, só para o diácono, só para o presbítero? Não, para todos os que recebem o Espírito Santo, todos. Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, ou seja, boas notícias. Ele nos ungiu para falar do amor de Cristo às pessoas que estão lá fora, precisando, necessitando ouvir algo. O Senhor te ungiu para fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Ele te ungiu para que você libere palavras de boas novas sobre as pessoas desanimadas, desamparadas, pensando em tirar suas vidas, pessoas que estão sem rumo lá fora. O Senhor te ungiu para isso. Amém? Há uma unção em você para levar boa notícia. Então as pessoas vêm às vezes desanimadas, já conversar com a gente: poxa, não sei mais o que eu faço, minha vida é só problema, só luta, só dor, só sofrimento, só dificuldade. As pessoas vêm para nós, mas o Senhor te ungiu para, ao invés de dizer realmente o mundo é difícil, é muita luta, realmente o negócio, não, para você, peraí, eu tenho uma palavra de esperança para você. Cristo Jesus pode mudar a tua história, Cristo Jesus pode transformar a sua vida. Há algo em mim que eu tenho para te dar, que é o amor de Cristo, a palavra de Deus, que pode virar uma chave na sua vida e você tirar desse lugar. Isso está em você. O Senhor te deu um propósito de consolar os de coração quebrantado. As pessoas estão lá fora gemendo, irmãos, com as tantas provações que estamos vivendo nesses dias. É aperto financeiro de tudo que é lado, é aperto, né, da saúde, é doença, é estresse, é ansiedade, dramas de todos os tipos. E o Senhor te ungiu para consolar aqueles que estão sofrendo. Então às vezes estamos ao lado de pessoas que no semblante estão expressando dor, estão expressando já lamento, estão com os olhos inchados. Quantas vezes pessoas chegam às vezes perto de mim, eu já vejo: pô, esse olho inchado aí não é normal, não é sono não, você estava chorando, né? E as pessoas já abrem o coração porque elas estão precisando de alguém, e esse alguém está em mim e em você. E você foi ungido através do Espírito Santo para consolar essas pessoas. Você tem o propósito de proclamar a libertação aos cativos, ou seja, você sabe de pessoas que estão cativas a este mundo, cativas ao inferno, estão caminhando de passos largos para a derrota, para ir para a morte, e você sabe disso. Você tem uma unção em você para levantar a sua mão e proclamar libertação, liberdade a essas vidas. Você tem a unção necessária para você levantar a mão na sua casa e abençoar o seu lar. Você tem unção de Deus através do Espírito Santo para você libertar as pessoas no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os potestades e principados, é contra o mundo espiritual. É lá que você entra em luta, em batalha, e isso você tem todas as armas necessárias para vencer lá, e é o Espírito Santo habitando em você, e Ele te ungiu para você lá na sua casa levantar sua mão e proclamar, ou seja, gritar, clamar, declarar libertação na vida do teu familiar, dos seus filhos, de quem você entender que é necessário que essas vidas sejam libertas. Há uma unção. E pastor, por que então as pessoas não são libertas? Porque falta fé, falta entendimento, e eu creio que é o tempo de nós entendermos isso. Nós temos tudo o que precisamos para mudar a história da nossa nação, desde que a gente comece a liberar o que Deus nos deu por meio do seu Espírito. Ele nos deu um propósito de libertar os presos. Então nós vamos lá no presídio, lá com as grades tudo abrido, libertar. Não é isso, calma, não é isso que a gente está falando aqui. Mas você conhece pessoas que estão presas em vícios, presas em sujeira, em imundícia, em pecados, iniquidades. Você conhece pessoas que estão aprisionadas no engano, numa mentalidade humana enganosa, que estão caminhando realmente para o inferno. Você tem a unção para libertar essas pessoas. Então, se Deus te der a oportunidade de ter um encontro com elas, ore e declare libertação. E eu não estou falando de você chegar na casa de alguém, pôr a mão na cabeça e sai capeta. Não, eu estou dizendo de você usar da sua palavra, da sua unção que Deus te deu, para talvez num abraço, num cumprimento, você aqui, na sua mente, já está libertando essa vida sem que ela saiba. Porque há uma unção em você. Amém?
Basta crermos nisso, nos posicionarmos nessa verdade. Ele nos ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Que mais? Para proclamar o dia do favor do Senhor. Sabe o que isso fala, irmãos? De você profetizar dias melhores na vida das pessoas. As pessoas estão ali sofrendo, estão com dificuldade. Você tem a unção de Deus para declarar. Não, pastor, mas eu não tenho o dom de profetizar. Não, mas você tem a unção para liberar uma palavra profética. Você tem a unção para liberar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção na vida das pessoas. Não é obrigado a trazer uma revelação do céu, eis que te diz o Senhor. Não, mas você tem autoridade para dizer, sabe, chegar e dizer, irmão, Daniel, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te abençoar, cara. Você pode liberar sobre a vida das pessoas mediante a unção que Deus te deu. Ah, pastor, mas Deus não me mostrou. Usa da tua fé, deseja o melhor para as pessoas e proclame, libere isso. O dia do favor do Senhor na tua vida, meu irmão, vai chegar. E eu uso da unção que o Senhor deu sobre a minha vida para liberar sobre você aqui hoje também. Eu creio nisso, que o dia do favor do Senhor vai chegar sobre a tua casa e a tua família. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos, creio nisso. Então, primeira coisa que aprendemos essa noite: há uma unção sobre nós, amém? Há um propósito na minha vida e na sua. Deus espera de nós, mas pastor, eu estou com uma vida horrível, a minha vida é só dor, sofrimento, é luta, eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho condição financeira, e o Senhor está dizendo, ei, você tem o Espírito Santo, e se você tem Ele, você tem tudo o que você precisa. A gente conversa com pessoas que passam por dificuldades financeiras, conjugais, e às vezes dá vontade de dar uma sacudida. Tudo que você precisa é o Espírito Santo andando com você. É você abrir o seu coração e deixar Ele mudar a tua história. Você tem tudo o que precisa. Mas não, a pessoa quer que a gente faça acontecer as coisas, mas não, quem faz é Ele. Às vezes a gente passa, pastor, eu estou com tanta necessidade financeira, eu estou com aperto, eu não tenho dinheiro para nada. Dobra os teus joelhos e declare, proclame na sua casa, porque a unção para mudar a tua história já está em você. Creia nisso, irmãos. Pastor, meu casamento está uma nhaca braba, não dá certo, só briga e contenda. Já há unção em você para mudar isso. Ah, pastor, mas eu já estou orando há tanto tempo e nada. Continue, porque o tempo e o modo é do Senhor. Mas a unção você já tem. Tem coisas que Deus vai fazer de repente, porque só faltava você entender isso que você está ouvindo aqui hoje. Mas tem coisas que talvez vai levar mais tempo, porque talvez Deus ainda não trabalhou em você o que Ele precisa para poder te dar a vitória. Amém, queridos? Agora vamos lá para Romanos 8. Pastor, você já leu esse texto semana passada? Sim, vamos de novo. Só que agora nós vamos caminhar nele. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos lá. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Primeiramente, o Senhor nos diz que não há condenação para quem está em Cristo. Não está dizendo que não há condenação para quem crê em Cristo, para quem acredita que Jesus morreu na cruz, para quem acredita que Jesus era um profeta, para quem acredita que Jesus era um homem acima da média. Não, está dizendo para quem está em Cristo. Para estes não há condenação. Satanás vem para te acusar, Satanás vem sim para te lançar pensamentos, para te desanimar. Eis que você tem uma palavra agora. Quer saber, Satanás? Eu estou em Cristo e não há condenação para quem está nele. A culpa, ela vem para nos destruir, irmãos. Muitas das vezes ela vem para nos desanimar. A culpa vem como um peso, um fardo. E se você está neste lugar, o Senhor te trouxe aqui para eu poder te falar na unção do Espírito Santo que não há condenação para quem está em Cristo. Apenas esteja nele. Versículo 2:
Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. O que eu aprendo aqui? A lei que gera vida é a que recebemos por meio do Espírito, nos tornando cada dia mais semelhantes a Jesus. A lei que o povo judeu recebeu, ela só veio para mostrar que não tinha como nós cumpri-la. Só para isso. Então o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, nos traz uma lei que é possível só por causa de o que Cristo fez na cruz. E o Espírito Santo todos os dias vai estar nos apresentando essa lei que dá vida. Que lei é essa, pastor? A lei que vai nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus diariamente, por meio de um relacionamento com Ele. Não se trata mais de normas, não se trata mais de textos, de regras, de 1 até 10, o que você tem que fazer. Se trata de agora o Espírito Santo mostrar para você todos os dias: isso aqui não dá mais, isso aqui você tem que mudar, aqui você ainda está longe de ser parecido com Cristo, nessa área você ainda está longe de ser igual a Ele. Diariamente, Espírito Santo de Deus está em nós, nos trazendo a lei que dá vida. Amém, queridos? Versículo 5: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Forte, né, irmãos? Nós vivemos em uma constante batalha entre a natureza humana e o Espírito Santo. E essa batalha acontece aonde, como o texto diz? Na nossa mente. Quem é dominado pela natureza humana, o texto diz, não pode agradar a Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Todos os dias na sua mente haverá pensamentos. Está na hora de trair ela, está na hora de abandonar a ele, dá para olhar isso aqui que não dá nada, sabe? Todos os dias: ei, tira a tua vida, é a solução dos teus problemas, morre logo que está tudo certo. E ali está, naquele campo de batalha da nossa mente, todos os dias pensamentos segundo a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, diante das dificuldades, o que ela pensa, desiste. Diante do pecado, o que a natureza humana fala para nós: vai, bora lá, que é legal, que é bacana, é bom. A natureza humana em nós, pecaminosa, vai sempre desejar as coisas que este mundo oferece, mas o Espírito Santo ali na mente está dizendo: ei, se você se render a isso, você não terá como agradar a Deus. Então nós precisamos entender: quem está em Cristo não há condenação. O Espírito Santo gera vida em nós, mas a natureza humana impede-nos de agradar a Deus. Amém? Até aqui? E o versículo 9 diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Se o Espírito Santo habitar, o que é habitar, irmãos? Habitar é estar sempre presente. Habitar não é uma visita, não é que ele veio que nem o Espírito Santo nos visitou hoje. Não, a gente não quer a visita, a gente quer que ele habite em nós. A gente quer a presença dele permanente em nós. Amém? Então, se o Espírito Santo habitar em você, você não será controlado pelos desejos da carne. Quem não tem a ele, não pertence a Cristo. Pastor, é possível ir na igreja e não ter o Espírito Santo? É possível estar congregando há 10, 15 anos e não ter o Espírito Santo? É possível isso, pastor? É possível. Porque tem pessoas que vão à igreja apenas para ouvir algo que possa fazê-las se sentir melhor, mas nunca se rendem a ele. Pessoas que congregam anos na igreja porque ir à igreja é algo bom, porque ir à igreja está na moda, mas não se rendem a ele. E quem não tem o Espírito Santo habitando não pertence a Cristo. Versículo 10: uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Ou seja, quem anda no Espírito será salvo. O texto está dizendo: seu corpo mortal morrer, perecer, o Espírito Santo vai gerar vida eterna. Ela estará garantida por meio do Espírito Santo, por meio de você se relacionar e andar com Ele. Eu falei na semana passada, irmãos, o Espírito Santo não é uma energia, Ele é uma pessoa que você conversa com Ele, que Ele fala com você. É uma pessoa que te traz aquilo que você precisa, que está ali o tempo inteiro te motivando, sabe, minha consciência, não existe consciência, existe o Espírito Santo falando com você. E se você se relacionar com Ele, andar com Ele, que se Ele habitar em você, você será salvo. Versículo 12: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O viver pelo Espírito nos livra da morte e nos torna filhos de Deus. Então eu posso ser crente, eu posso acreditar, eu posso ser um fiel da igreja, mas eu me torno filho quando o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele nos torna filhos, porque por meio dele, ele vai nos livrar da morte. Por meio dele, nós vamos vencer a natureza pecaminosa. Por meio dele, nós vamos, vencer as obras do nosso corpo. É por meio dele, o Espírito Santo. Amém? Versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Não somos mais escravos medrosos. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele nos livra do medo, nos livra da covardia, Ele nos livra, da escravidão, do pecado. O Espírito Santo faz isso em nós.
Então, se estamos hoje, eu tenho medo de fazer as coisas, tenho medo de ter uma atitude maior na presença de Deus, se eu tenho medo de dar um passo maior de fé, significa o quê? Que o Espírito Santo ainda não está agindo plenamente em você. Porque quando Ele vem sobre nós e cremos, entendemos isso, Ele nos livra dessa escravidão do medo, da insegurança, da incerteza. Alguém está entendendo? Versículo 17: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Ou não se compara com a glória que há de vir. Ou seja, somos herdeiros, irmãos, de algo muito maior que nossa mente é incapaz de imaginar. Se temos o Espírito Santo habitando em nós, nós somos filhos, e os filhos são co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de o quê? De um reino vindouro que em breve chegará até nós. Há algo maior esperando por nós, sendo preparado. Há algo maior para mim e para você, que nem se compara com a dor e sofrimento que passamos aqui, o aperto que nós temos aqui. Então, irmãos, procure o Espírito Santo, ande com Ele, fale com Ele, se relacione com Ele, deixe Ele mudar você, transformar a sua vida, para que você desfrute logo mais de uma glória eterna que não se compara com nada que você já viu aqui. Versículo 19: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. O que isso quer dizer, irmãos? Olha que forte isso, se a igreja entendesse. A natureza, irmãos, criada por Deus, isso fala de quê? Da natureza, literalmente, mas também fala de toda a criação do Senhor. Ela aguarda ansiosamente, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, que trarão o avivamento para este mundo, libertando-o da escravidão decadente que se encontra hoje. Eu não sei, talvez a igreja não esteja entendendo. O mundo ao seu redor está aguardando ansiosamente para que os filhos de Deus se manifestem. Há tantas notícias ruins, sim, mas cadê os filhos se levantando para declarar o fim? Há tanta coisa prevista para vir pela frente, mas onde estão os filhos se levantando para orar e declarar que não vai acontecer, o que será diferente? Ah, mas a previsão é essa, a meteorologia já falou isso, o homem já falou, mas há um que é maior, que tem todo o poder, e Ele nos deu essa unção por meio do seu Espírito, e a natureza criada por Deus aguarda que os filhos se manifestem. Então onde estão os filhos de Deus neste lugar, que vão declarar e decretar coisas lá fora, que vão levantar suas mãos ungidas e profetizar a cura? Onde estão os homens e mulheres filhos de Deus, que vão levantar suas mãos para o hospital e declarar milagres acontecendo lá? Onde estão os homens e mulheres de Deus, que vão levantar suas mãos para o bairro e declarar segurança, libertação da bandidagem, de todo o mal? Onde estão os filhos de Deus que vão se levantar para declarar a natureza caída será restaurada? Só basta os filhos de Deus se levantarem. A natureza está aguardando você, meu irmão, você, minha irmã, se levantar. Onde estão os filhos de Deus que vão declarar chuva onde não há? Onde estão os filhos de Deus que vão levantar suas mãos em direção à França e à Espanha e vão declarar chuva naquele lugar para apagar aquele fogo que está destruindo famílias, casas, residências, destruindo vidas? Onde estão os homens de Deus que vão levantar suas mãos aqui mesmo e declarar que essas águas não vão causar enchentes? Onde estão os filhos de Deus se manifestando em favor da natureza criada por Deus? A unção está sobre mim e sobre você.
quantas vezes, quando morava aqui, eu orava por este valo para que não transbordasse. Quantas vezes. E as coisas não aconteciam. A água não saía para fora. Chuvarão caindo, irmãos. E não transbordava. Ah, é coincidência. Não, não é. É o meu Deus que ouve a oração dos seus filhos. Quantas coisas o Senhor fez por você. Há uma natureza criada aguardando os filhos se manifestarem. Há uma terra sem vida aguardando filhos orarem. Haja vida aí neste lugar. E a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor diz que a criação aguarda, não só aguarda, mas ela aguarda ansiosamente, com grande expectativa, que os filhos de Deus se manifestem. Mas o que a gente está fazendo? Preocupado com o quê? Ah, se é a minha vida, se eu tenho que comer, se meus filhos estão bem, é meu, é a minha coisa, é a minha vida, meu. Ei, há um mundo inteiro ao seu redor, há vidas clamando por ajuda, por socorro, e os filhos de Deus estão pensando, que a minha igreja prospere e cresça, que a minha vida cresça e prospere, que meus filhos cresçam e prosperem. Sim, tudo bem, mas tem um mundo inteiro aguardando os filhos de Deus se manifestarem. Há muitos crentes cristãos, homens e mulheres muito melhores que nós, sendo assassinados na Nigéria hoje mesmo, mas nós estamos aqui preocupados com a minha vitória, a minha bênção, a minha conquista. No momento em que todos nós vamos para casa depois do culto dormir em segurança, a natureza aguarda que os filhos se manifestem. Então nós vemos aqui a obra do Espírito Santo, viver pelo Espírito Santo. Mas pastor, então como que eu sei se eu estou bem, se eu não estou, se o Espírito Santo está fluindo ou não na minha vida? Há algo bem fácil. A árvore é conhecida por seus frutos. Abra comigo em Gálatas capítulo 5, por favor. E nós vamos conhecer agora o termômetro do Espírito Santo. E você vai conseguir identificar o quão perto dele, ou o quanto ele está agindo na sua vida, o quanto de liberdade ele tem de atuar em você. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Olha a natureza humana, voltando aqui. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que a gente aprende aqui? Que, como eu falei antes, irmãos, a batalha é real. Ela acontece todos os dias, em todo o tempo. Agora mesmo você está me ouvindo e Satanás está dizendo para você ficar preocupado com coisa lá fora. Agora mesmo você está aqui me ouvindo e a carne está dizendo para você que hora você vai embora, o que você vai jantar depois, como é que vai ser o teu dia amanhã. Agora você está me ouvindo aqui, talvez aí já está uma batalha ferrenha para que você perca a atenção do que o Senhor quer falar, porque em todo tempo, em todo lugar estamos vivendo uma batalha e ela é real, e a nossa eternidade vai depender, irmãos, de quem vai vencer essa batalha lá no final. A tua salvação depende disso. Quem vai vencer essa batalha? A natureza humana ou o Espírito Santo que habita em mim? Quem está vencendo, pastor? Quem está vencendo? Vamos descobrir agora. Versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quais são os resultados? Os frutos da morte.
Primeiro deles que o texto diz: imoralidade sexual. Vivemos dias em que isso tem destruído casamentos e vidas. E a imoralidade sexual fala de adultério, irmãos. E o adultério não se dá somente na prática assim, real. O adultério se dá quando você se rende à pornografia. O adultério se dá quando você passa a pensar e desejar pessoas que não é o seu cônjuge. O adultério se dá dessa forma. E se isso está reinando em sua vida hoje, significa que o fruto que você está dando é um fruto de morte. O que mais? Impureza. Impureza, do original porneia, que significa uma relação sexual ilícita, também adultério, fornicação e mais, irmãos. Fala de homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher divorciados. Tudo isso está dentro dessa palavra, impureza. Se alguma dessas coisas está acontecendo em nossas vidas hoje, se há um desejo sobre isso em nossas vidas hoje, significa que o fruto que estamos também dando é um fruto de morte. Sensualidade fala de prostituição também. É a impureza criada pela luxúria. Algo que você faz por um motivo impuro, uma atitude que você toma com uma mente impura, é o que está falando o texto aqui, na verdade. Tudo aquilo que fala de sensualidade, fala disso. Aquilo que você quer atrair, que não é a presença do Espírito Santo, você sabe o que a gente fala. Isso é uma obra da carne, faz parte da natureza humana e vai gerar morte na sua vida. Continuando, versículo 20: idolatria. E a idolatria fala não só de adoração a outros deuses, né? Mas também a pessoas, a coisas. Então tudo aquilo que a gente idolatra nas nossas vidas, que não é Jesus Cristo, também é fruto da nossa natureza humana. Aquele cantor gospel ou não gospel, aquela banda abençoada ou não abençoada, aquele jogador de futebol famoso, aquela modelo internacional, aquela influência, tudo que a gente adora no lugar do Senhor é idolatria. Quando a gente adora o dinheiro, os bens materiais, o nosso carro, a nossa casa, tudo isso é idolatria. Isso é fruto da nossa carne, da nossa natureza humana. Continuando, feitiçaria. Olha o que feitiçaria no original quer dizer, irmãos. Farmaqueia é a palavra, e representa ou refere-se ao uso ou à administração de drogas, envenenamento, feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontradas em conexão com a idolatria e fomentadas por ela. Tudo isso está ligado à feitiçaria. Aquelas coisas que a gente vê lá fora, poção mágica, não sei o que lá e tudo mais, e faz isso, faz aquilo, mistureba. Isso é feitiçaria. Isso também é fruto de uma natureza humana, uma natureza carnal. Hostilidade, que são inimizades.
você causa inimizade, você propaga inimizade nos seus relacionamentos, você continua trabalhando e alimentando isso. As pessoas estão em inimizade com você e você não tenta voltar a se relacionar, não tenta resolver essa questão. Isso também é um fruto da natureza humana. Mas eu não gosto dela, eu não gosto dele, eu não me dou com ela, e você vai alimentando uma inimizade. Jesus não faria isso. Isso faz parte da natureza humana. Jesus diz o quê? Ame, perdoe. Seguindo o texto diz mais: discórdias. O que seria discórdias? Seria contendas, brigas, dissensões, separações, divisões que você acaba causando, como o próprio texto vai falar mais adiante. Ciúmes, e aqui fala daquele ciúme exacerbado, aquele ciúme que realmente você quer dominar a pessoa, né? Você tem que ter o controle, onde vai, que hora volta, e faz isso e faz aquilo, que você não pode olhar para o lado, não pode, aquela coisa que você domina aquilo ali, quer dominar, é um ciúme exagerado. Cuidado. Quantos homens hoje têm matado mulheres porque não aceitaram a separação? Ciúmes. Alguém já ouviu uma história assim? Nós vemos ali que as dissensões, as discórdias também falam de brigas. Sabe aquele brigão da escola? Aquele que, não, se mexer comigo, Deus, eu vou pra cima, eu vou com tudo, vou sair no soco. É, natureza humana. Mas pastor, ele me magoou, ele me feriu, ele me falou da minha mãe, falou de não sei o que. Ei, vira as costas e vai embora. Jesus disse: se ferirem a sua face, oferece a outra. Eu não estou dizendo que é fácil isso, Deus me livre. Fizeram alguma coisa com meu filho, alguma coisa assim, mas o Senhor nos ensina a vencer a nossa natureza humana por meio do Espírito. Nós não devemos desejar isso. Amém? Aleluia. Feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva. Aquela pessoa está sempre brava, qualquer coisa tira do sério. Aí os filhos vão para casa, estão em casa com medo. Se eu falar isso aqui, meu pai já vai ficar bravo. Se eu fizer isso aqui, a esposa fica preocupada da forma como o marido vai chegar em casa, porque ele pode chegar com raiva, bravo, já chega quebrando tudo. Sabe, irmãos, cuidado, excessos de raiva, porque no excesso de raiva a gente fala o que não deve. Primeira coisa, a gente traz coisas erradas lá do passado, joga tudo no ventilador, por causa da raiva, por causa do excesso. Então isso é uma natureza humana. Se você é dominado pela raiva, se você não sabe responder com carinho, se você não sabe dar uma resposta com educação para os seus filhos, para sua esposa, seu marido, se você não sabe ser educado com as pessoas, porque tu está sempre bravo, sempre com raiva, cuidado com isso. Cuidado. Ambições egoístas. O texto fala de pessoas que querem crescer às custas dos outros, querem derrubar alguém para crescer no lugar dela. Isso se dá no trabalho, às vezes, né? Eu quero uma promoção, mas tem alguém na minha frente, então eu vou fazer alguma coisa para essa pessoa cair, porque eu quero o lugar dela. Eu quero que ela tenha, eu quero que ele tenha, eu quero o que a pessoa tem, né? Isso é ambição egoísta. Cuidado com isso, natureza humana, natureza carnal. Dissensões, divisões, são as mesmas coisas que a gente tem falado desde o início, né? Dissensões fala de divisão. Não propague a divisão no meio onde você anda, seja no seu trabalho. Não entre em fofocas, intrigas, que falam mal da outra pessoa e a outra pessoa fala mal para você e você fala mal daquela pessoa. Você está dividindo o grupo que está ali. Procure unir as pessoas, procure unir o seu grupo de trabalho, procure unir a sua igreja. Não cause divisão onde você está, irmãos. Não divida a sua família. Como eu sei de histórias de pai, mãe, de avós, avós que dividem as famílias por conta de fofocas e intrigas. Não faça isso. Amém? Isso é natureza humana, natureza carnal. Divisões, que aqui em outros textos vai falar facções. Quando você se une a um grupo de pessoas para causar rebeldia. Isso se dá muito hoje nas faculdades e aí fora, né? Grupo, eu sou rebelde, eu sou isso e aquilo, eu quero destruir, coisa e tal, fazer acontecer, bagunçar. São facções. Natureza humana. Natureza carnal. Inveja. Dispensa explicações.
Todos sabem o que é inveja. Mas a inveja, irmãos, é um negócio ruim demais, que ela, quando ela é liberada sobre a sua vida, você tem que orar para que Deus te guarde. Sempre ore para que Deus guarde a sua casa, guarde a sua família da inveja, porque às vezes um olhar, só um olhar, o diabo já usa para tocar a sua vida. Amém? Não é só palavras, só um olhar. Então guarde a sua casa da inveja. Pastor, mas eu só tenho um puxadinho aqui. Sempre tem alguém enviado do Satanás que não foi tratado por Deus para invejar até mesmo as pequenas coisas que você tem. Ore e também não faça isso. Amém? Não deseje o que os outros têm. Construa você em Deus o que você anseia. Bebedeiras. Fala da embriaguez. Cuidado com o vício. Pastor, mas eu não tenho vício, mas eu bebo uma coisinha de vez em quando. Cuidado com quem sabe que você faz isso. Não se doe para essas coisas. Isso é natureza carnal, irmãos. Festanças desregradas. Fala do que? De orgias, de festas, onde rola todo tipo de coisa. Cuidado com o ambiente onde você vai. Se você tem uma natureza carnal, ela vai te tocar, vai querer que você vá em festas, vá em lugares. Isso fala muito da juventude, principalmente. Ah, mas meu colega está convidando, eu nunca fui, deixa eu ir. Natureza humana, natureza carnal. Quem anda no Espírito jamais deseja estar nesses ambientes, porque sabe que lá não haverá a presença de Deus. Pastor, mas não é uma festa, é só um almoço da empresa, mas você sabe que vai ter imundícia e sujeira lá, não vá. Pastor, é só festa de final de ano da empresa lá num pavilhão bacana, legal, vai ter música, vai ser isso, e dança e coisa e tal, e comilança. Não vá se você sabe que vai ter coisa que não agrada ao Senhor. Porque o que quer te levar a estar nesses lugares é a natureza humana. E outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas que eu acabei de falar aqui, irmãos, não herdará o reino de Deus. Ponto. Ah, mas não tem mais. Ah, mas talvez Deus é amor. E não, se você pratica essas coisas continuamente, é um fruto da sua natureza humana. Se isso está governando a sua vida, significa que o seu relacionamento com o Espírito Santo está abalado ou não está como deveria estar. Se alguma dessas coisas tem te dominado, significa que você não está gerando o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Mas aí tem os frutos da vida pelo Espírito, que está no versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Quem vive pelo Espírito ama. Simplesmente ama. Não importa o que façam, falem, inventem, critiquem, a pessoa ama. Ela perdoa. Quem vive pelo Espírito, ela é alegre. Sua alegria não depende das circunstâncias. Ela é um estado de viver pelo Espírito. Ela sorri, ela se alegra, ela se diverte, ela é feliz. Quantas pessoas não vão falar: eu não vou na igreja, lá é todo crente, cara rabugento, cara brabo, e sabe? Não, quem é de Cristo Jesus, quem tem o Espírito Santo é alegre, é feliz, é sorridente. Ah, pastor, mas estou vivendo dias maus. Mas pelo Espírito você vai vencer. Isso não vai acabar com você, você vai superar. Que sua alegria esteja no Senhor. O Espírito gera paz. A pessoa não é ansiosa, não é temerosa. A pessoa não perde tempo preocupada com as coisas. Ela tem paz na sua casa, paz nos seus relacionamentos. Ela não briga, não contende. Ela é uma pessoa pacífica. Ela gera paz nas pessoas. Ela transmite paz quando você conversa com ela. É o fruto do Espírito Santo.
Amabilidade. O que seria isso? Uma pessoa longânima, ela tem paciência, né? Ela tem firmeza, ela persevera, é uma pessoa perseverante, ela continua perseverando diante de qualquer circunstância, é uma pessoa amável. Bondade, é uma pessoa de bom coração, íntegra, que trata com bondade as pessoas, que está sempre aberta para agir, ajudar, disposta a estar abençoando as pessoas, sempre bondosa, sem preocupar com o retorno, ou o que vão falar, o que vão fazer em favor dela, ela simplesmente se doa. Fidelidade, faz uma pessoa fiel ao relacionamento com Deus, fiel ao relacionamento com as pessoas, fiel ao seu relacionamento conjugal, ela é fiel às amizades, é uma pessoa que realmente leva a sério a fidelidade, ela não trai as pessoas, não trai os seus relacionamentos. Mansidão e domínio próprio. A mansidão fala daquela pessoa que esse é o fruto que eu tenho orado muito ao Senhor me ajudar, porque mansidão é uma pessoa que não tem ela, é uma pessoa que explode facilmente. Ela não consegue repetir 2 vezes, na terceira vez ela não consegue repetir no mesmo tom que ela repetiu a primeira, né? É uma pessoa que não consegue ser mansa, ela sempre está ali, sabe, no pavio curtinho. Então a pessoa que é mansa, ela consegue ter paciência com as pessoas em seus relacionamentos. E o domínio próprio é aquele que vai te dar vitória contra todo o mal. Quem tem domínio próprio consegue ter disciplina, consegue dominar a si mesmo e vencer aquilo que o inimigo lança todos os dias. Então, irmãos, esses são os frutos da vida pelo Espírito. Você agora vai usar isso como um termômetro. Como está sendo a sua vida? O que mais tem reinado aí, governado a sua vida? Que atitudes você tem tomado no seu dia a dia? Versículo 24, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Ou seja, se de fato pertencemos a Deus, os frutos começarão a aparecer em nosso viver diário, e isso se dará em todas as áreas. Não é só na igreja, não é só nas coisas que pertencem a Deus, mas em tudo que você faz, onde quer que você esteja. Se o Espírito Santo estiver reinando em você, o fruto vai aparecer. Amém? Em todas as áreas. Então não adianta você só dar fruto quando está na igreja. Tem que dar fruto no seu trabalho, tem que dar fruto na sua casa. Não adianta os frutos aparecerem só quando você está num ambiente gospel. Não, o fruto é em todo lugar. O último texto que nós vamos ler está em Salmo 51. Salmo de Davi. Salmo que Davi escreveu após ter cometido o pecado. Quando Natan veio falar, o profeta Natan foi falar com ele, ele tinha adulterado com Batseba. Então Davi expressou isso ao Senhor, falou com o Senhor dessa forma. E aqui é algo maravilhoso, porque, irmão, se em algum momento da nossa caminhada ou durante essa mensagem você identificou alguma dessas coisas governando você, você precisa orar esse salmo. Você precisa abrir o seu coração, amém? Como o texto que lemos antes, não sejam orgulhosos. Salmo 51, versículo 1, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal e aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu que me quebraste agora, permite que eu exulte outra vez.
Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ou seja, irmãos, se cairmos, precisamos reconhecer isso ao Senhor. Reconheça onde você caiu, reconheça onde você está deixando a desejar, qual desses frutos da carne ainda estão agindo na sua vida, você tem ainda colocado na vida das pessoas, colocado para fora, você tem gerado. Reconheça diante do Senhor. O pecado deliberado nos afasta do Senhor. O pecado que você faz e comete de qualquer jeito, sem pensar, e vai levando a vida dessa forma, vai te afastar do Espírito Santo. É isso que te afasta dele. O orgulho nos impede de reconhecer o quanto falhamos. É isso que nos impede, é o orgulho. Vença isso hoje em nome de Jesus, porque a confissão gera cura e perdão. Aquilo que confessamos, seremos curados. Aquilo que confessamos, seremos perdoados pelo Senhor. Não há pecado que Ele não cure, não há pecado que Ele não perdoe. O Senhor é amor, é compassivo, apenas espera que a gente confesse e abra o nosso coração. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe, mas Ele quer ouvir você. Ter um coração quebrantado e humilde. Só o que Deus quer de nós é arrependimento sincero e quebrantamento. Se você se afastou do Espírito Santo, volte para Ele ainda hoje. Se em sua caminhada, e se ao ouvir toda essa mensagem, desde a semana passada até hoje, você identificou que se afastou dele por algum motivo ou momento, volta para Ele. E após isso eu lhe digo o mesmo que Jesus dizia às pessoas que iam até Ele. Após receberem novamente a palavra do Senhor, Ele sempre dizia: vá e não peques mais. Você vai retornar para o Espírito Santo. Retorna para Ele. Comece a andar com Ele de novo. E vá de novo, mas deixe o pecado. Deixe o fruto da carne, deixe a sua natureza humana de lado, comece a viver pelo Espírito Santo de Deus, porque o avivamento virá à medida que a igreja do Senhor se encher do Espírito Santo e manifestar Cristo sobre a terra. E isso é o que eu desejo e anseio, começando hoje aqui, a partir de mim e de você que me ouve, que o avivamento venha sobre nossa casa e nossas vidas. Deseje isso, busque isso, anseie por isso, comece a andar nessa verdade, manifestando sobre toda a terra a unção do Espírito Santo que Ele derramou sobre você.